A paz do Senhor Jesus. Neste versículo, Deus vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Eu vou estar lendo aqui no capítulo 11, o versículo 4, que diz assim, ó, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. O 25, versículo 25. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Louvado seja Deus. Amados irmãos, esses versículos que eu li, narra e conta a história da ressurreição de Lázaro. Jesus era amigo da família. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E aconteceu que Jesus, não estando na cidade onde Marta e Maria moravam, que no caso era ali em Betânia, na aldeia, Lázaro veio ficar doente. Mandaram dar um recado para o mestre. Mas Jesus libera uma palavra dizendo, essa enfermidade não é para a morte, fica tranquilo, mas vai ser para a glória de Deus. Só que aquela palavra que Jesus liberou, aconteceu tudo ao contrário. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome do Filho fosse glorificado. Só que, no decorrer da história, nós vamos ver que Lázaro morre. E ele não só morre, mas como Jesus chega 4 dias depois do enterro. Louvado seja Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque sempre quando Jesus olha para a nossa vida, olha para a nossa história, para a nossa situação e libera uma palavra que é totalmente ao contrário daquilo que estamos vivendo ou daquilo que vai acontecer, a gente fica com a fé confusa. Porque Marta e Maria criam. Lázaro também. Imagina, um texto que fala e afirma que Jesus era amigo da família, que Lázaro era amigo de Jesus. E aqui Jesus fala que ele é amigo de Lázaro. Ele chega a dizer aqui no versículo 11, Lázaro, o nosso amigo. Então ele tinha a família como amigo. Só que, aqui que está o detalhe, irmãos. Toda vez que Jesus escolher uma família ou alguém para operar um milagre, ele vai deixar acontecer tudo ao contrário daquilo que ele liberou sobre você. Aleluias! Louvado seja Deus, porque foi isso na vida de Lázaro, na vida de Maria e de Marta. Então a palavra do Senhor nesta noite para o seu coração é: você precisa crer, você precisa ter fé. E continuar crendo naquilo que Jesus liberou sobre a tua vida. Porque o que pesa, de fato, é a palavra que ele liberou. Os acontecimentos não é nada diante do Deus que eu e você servimos. Porque ele garante no versículo 25 que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê nele nunca morrerá. Crês tu isso? Então, versículos poderosos liberados sobre a minha vida e sobre a sua vida, que de fato acontece, irmãos. Porque aqui, literalmente, Lázaro tinha morrido. Só que o texto diz que eles criam em Jesus. Lázaro cria, Marta e Maria criam em Jesus. E eles estão inseridos dentro desse versículo, que Jesus Cristo era a ressurreição e a vida. E eles que criam em Jesus, Lázaro estando morto, viveu porque cria, porque sabia quem era Jesus. Louvado seja Deus. Então, era tudo o que eles precisavam. Crer, confiar no Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Só que diante de toda essa situação, irmãos, deu um nó na cabeça de Marta, deu um nó na cabeça de Maria. E Lázaro estava morto. Então, quando alguém morre, acabou-se a esperança. Mas a esperança só acaba para aqueles que não servem a Jesus. Para aqueles que não têm Jesus como amigo. Porque ele não depende
de quem está vivo ou de quem está morto para operar um milagre. Ele simplesmente chega e manda na morte, manda sair e pronto. Foi o que aconteceu. Imagina, existe uma palavra para você que é vida e você chega aí a óbito. Você chega a morrer e fica 4 dias ali enterrado. Louvado seja Deus. Só que esse é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Eu tenho um testemunho aqui muito lindo da parte do Senhor na minha vida e na minha história. Meu esposo. Aconteceu com ele não ficou 4 dias como Lázaro, mas ele veio a óbito. Sim, amados irmãos, ele morreu. Estava na mesa, o médico desistiu dele. Sim, e quando ele viu que os batimentos dele foi caindo, e o médico fez assim para a enfermeira e ele viu, ele só disse assim: Jesus, cuida de mim, me ajuda nesse momento. E naquele momento, irmãos, o batimento dele voltou. O médico olhou para a enfermeira e saíram correndo de encontro a ele novamente, deram choque, deram adrenalina. E eles ficaram assim: ué, o que aconteceu? Ele estava morrendo, estava praticamente morto, os batimentos zeraram. Só que uma oração, e aqui eu entro, que o meu esposo é amigo de Jesus. E também Jesus era amigo do meu esposo. Então uma oração muda o quadro. E entra também o versículo, crer. O meu esposo cria no Deus que ele servia. Sabia que ele era a vida. Sabia que ele poderia devolver a vida. E mesmo ele ali em estado de morte. Sim, os médicos desistiram dele. Desistiram dele. Não tem mais jeito, deixa aí. E ele orou em pensamento a Jesus, crendo nestes versículos, crendo que ele é o Deus que manda na morte, o Deus que manda na vida. E ali, passando praticamente para o outro lado, ele em oração, o Senhor trouxe novamente ele de volta, para a glória do Senhor está aqui, ainda comigo, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, é necessário crer. Não olhe para o cenário, não olhe. Olhe para aquilo que Deus falou sobre você, porque para o meu esposo haver tem uma promessa, a promessa de que ele ainda vai fazer uma obra para o Senhor. E quando tem uma palavra, mesmo que o cenário chegue você perto da morte, ou até você venha a falecer, mas se essa palavra foi Deus que falou sobre você, mesmo que você morra, você vai viver, para poder fazer a obra para o Senhor. E todo aquele que está vivo, que crê em Jesus, não vai morrer. Aqui Jesus está falando de morte espiritual. Amém, meus amados irmãos? Você crê nisso? Você crê que o Deus que você serve não é só seu Deus, ele também é seu amigo? E que tudo que ele fala a respeito de você é poderoso e se cumpre? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia antes de cumprir aquilo que lhe apraz. Amados irmãos, creia na palavra de Deus, creia no Cristo que você serve, creia que mesmo que todo o cenário daquilo que Deus falou para você esteja de ponta cabeça, ao contrário, fique com a palavra do Mestre, porque ela é poderosa em se cumprir. Não olhe para o cenário, olhe para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé e também é o dono da vida. E eu quero terminar dizendo exatamente o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Amados irmãos, um bom descanso a todos vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra poderosa da parte de Deus.